Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. RZK Concessões. Somos concessões que conectam. Risatec, ferro e aço. Autopel Soluções. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Iogurtes Carolina. Nasceu em família para fazer parte da sua. RCA, ferro e aço para construção civil. Olá! Está no ar o Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e um movimento de vitória. Aqui temos histórias de pessoas inspiradoras que saíram lá de baixo, pagaram o preço e venceram na vida. Hoje vamos falar com uma mulher muito especial, empreendedora, com uma personalidade agradável, se tornou uma especialista em vendas em Orlando, nos Estados Unidos. Recebemos com muita alegria Priscila Trisca, a corretora brasileira de sucesso. Priscila Trisca, que prazer recebê-la aqui no Brasil que faz. Prazer é meu, muito obrigada, uma honra, obrigado pelo convite, obrigada, Rodrigo. Prazer estar aqui. Olha, hoje nós vamos aprender como uma mulher empreendedora, quanto mais consegue ganhar vida e ganhar muito bem a vida nos Estados Unidos. Empreendedora, uma jovem ousada, logo cedo saiu do país, foi trabalhar fora e de lá não voltou mais. Com muito sucesso na sua carreira. Hoje, conta um pouquinho como foi o início dessa história. De mudar para os Estados Unidos, eu fui pequena, eu fui a primeira vez com a minha família com 9 anos, a segunda com 15. Eu sou de Guarulhos, daqui de São Paulo. Guarulhos. E aí eu fui com a família do meu pai, mora lá, mas eu comecei a trabalhar desde 15 anos. Trabalhei em serviços aleatórios até entrar num dos maiores parques que tem na cidade, com 16 anos. Comecei limpando mesa nesse parque, na escola, me recrutaram. Eu amava ir trabalhar, trabalhava com muito gosto, mas saí de lá depois de 10 anos, supervisora de 300 funcionários, passei por vários departamentos, foi uma escola para mim, né, trabalhar num corporativo americano, aprender a cultura, trabalhar com pessoas do mundo inteiro, tanto as pessoas que iam ao parque, que visitam... Como os próprios americanos, né? E os próprios funcionários também. Então eu tinha funcionários abaixo de mim desde 16 anos até 70 anos, 72 anos que eu era responsável por eles. Então eles são uma escola até hoje. De várias nacionalidades. De várias nacionalidades. Vários locais do mundo. Né? Europa, tinha asiático, tinha americano, tinha brasileiro. De Guarulhos, uma grande metrópole brasileira para todo mundo. Nesse projeto, você falou um pouco dos parques da Disney e a gente fica um pouco encantado com Orlando e seus parques e tudo aquilo. E a ordem, toda aquela disciplina, todo o processo, aquilo de certa forma foi moldando sua carreira profissional? Como foi esse impacto? Com certeza, aquele parque é a minha base, é onde eu aprendi tudo. Eles começam assim, desde a experiência da entrevista até a experiência do treinamento, antes de você começar a trabalhar, desde como se vestir, apesar de ser uniforme, tinha que estar impecável, barba dos homens, cabelo, unha, como falar com as pessoas, o cliente está sempre certo. Então, vocês que vão ao parque têm essa experiência Disney. Eu não trabalhava na Disney, mas o treinamento é bem parecido de todos eles. Então, a gente fazer o dia da pessoa ser um dia muito feliz. E por trás de tudo, a organização. Eu falo que o americano ele faz, né, o A, B, C, D, aí você olha. Como brasileiro, você vai lá, quando eu já era supervisora, falo, nossa, eles têm que seguir o A, B, C, D. E eu fazia A, C, B, né? E aí você para prestar atenção e a gente não deve fazer isso, porque eles fazem desse jeito,
nessa estrutura e Todo nesse caminho. esse Exatamente, todo para esse evitar todos os problemas possíveis. protocolo, ele gera um melhor conforto, ele gera uma experiência mais agradável e segurança. Às vezes a gente fica pensando o seguinte, fala: "Poxa, como que eles conseguem repetir tantas vezes o mesmo processo?". É aquele treinamento e tudo aquilo na cabeça de um jovem gera uma disciplina maior, uma hierarquia que tanto é necessária para o sucesso. Com certeza. Tinha funcionário que chegava com a barba, mal feita. Uhum. A primeira vez a barba tá mal feita, por favor, vai para casa, ou então vai lá comprar uma Gillette, aí volta com a barba, né, um pouquinho raspada errado, porque a Gillette é aquela Gillette baratinha. Quando ele vem com a barba mal feita de novo, nunca mais. Então, quando você segue os protocolos, você vai entendendo a cabeça deles, entendendo a cultura americana. Eu atendo brasileiros, né, famílias que mudam para os Estados Unidos, e aí eu falo que a dica de milhões é você aprender a cultura americana. Mesmo que você trabalhe com brasileiros, que o seu negócio seja para brasileiros, que você fale Mas, com Trícia, brasileiros. como que você define a cultura americana? A cultura americana da sua região ainda, não é nem só a cultura americana, tá? No caso da No Flórida. caso da Flórida, porque eu falo que até os brasileiros que moram na Flórida não reagem igual os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Lá, a maioria das pessoas que trabalham recebem, por exemplo, o seu pagamento a cada 15 dias, quinzenal, recebem por hora. Então não adianta você vender algo para eles que eles precisam definir, por exemplo, um ingresso de um show daqui a um mês. Eles não vão comprar, porque eles não sabem se eles vão trabalhar, se eles vão ter dinheiro, se eles vão receber, se eles vão ser mandados embora, porque não tem aviso prévio de mais de 2 semanas. Então tem toda uma logística que a gente Mas precisa entender. você me contou que ficou 10 anos dentro de um parque. Fiquei. 10 anos. E certamente você foi galgando o seu espaço aqui e ali e sendo um destaque, é claro, até pelo sucesso que você faz hoje. E esse processo dentro do parque de liderança, também havia um treinamento constante? Para tudo. Tudo era um treinamento e eu era muito curiosa, então Conta mais. eu eu fazia parte de tudo o que eles ofereciam. Eles oferecem treinamento, para trabalhar com outras pessoas, eles oferecem treinamento, pessoal, eles oferecem aula de etiqueta, eles oferecem treinamento para treinar pessoas. Então tudo que era possível eu fazia no parque. Ou seja, você era uma esponjinha que Eu era. estava muito disposta a aprender tudo. Teve um curso específico lá, eu já era supervisora, esse curso era para supervisores, eles te davam 2 anos para fazer esse curso, onde você passava por todos os departamentos do parque, todos possíveis. Eu terminei esse curso, se não me engano, em 3 ou 6 meses, porque toda vaga que eu tinha, eu me inscrevia em cada departamento. Então, eu participei desde treinar baleia, a dar peixe, a chegar 4 horas da manhã e saber, Olha. eh Olha aí, Brasil, a gente tem essa moça para montar um parque igual no Brasil. Ela sabe. Desde, eu recrutei as pessoas para o Parque Novo que iam trabalhar no Parque Novo, então RH, qualidade da água, o que que eles fazem para manter as águas, né, dos aquários, o que cada peixe come, então eles chegam 3 horas da manhã no parque para separar a comida de cada animal dentro do parque, desde dos próprios peixes até os maiores animais, com Aqui no cada vitamina dentro de cada um deles, todo pesar. detalhe com exatidão, todo detalhe bem característico, assim, de uma cultura de sucesso. Aqui no Brasil nós temos culturas semelhantes, não são muito, triviais, porém a gente tem o que que a gente vê? Treinamento de novas habilidades constantes, ampliação da visão estratégica e uma capacidade maior de empreender. Quando você sai 10 anos num regime de tanto treinamento, de tanta. Eu vejo assim que você conta do parque com paixão. É.
que faz parte da sua história, de um momento especial da sua vida. Parece que você está vivendo isso contando para nós. Eu ia trabalhar quando eu comecei com uma camisa assim, um shorts caqui ou azul e uma camisa cheia de peixe, que era Hum. muito feia. E eu amava, eu ia muito feliz com aquela camisa de peixe trabalhar. Era um troféu para você. Troféu, era um E troféu. quando que você virou a chave e falou assim, quando você saiu do parque, você falou: "Tô preparada"? Não, saí do parque, pra fazer um mestrado, tinha uma oportunidade de um mestrado, de uma universidade americana que tinha um MBA que demora 2 anos para fazer, lá, nessa universidade era um intensivo de 1 ano, só que um semestre da universidade em cada país diferente. E aí depois de 1 ano, viajando, trabalhando, estudando, eu fui para 31 países. E eles deram oportunidade, eles falam, né: a gente te ajuda a trabalhar ou estudar em qualquer um dos países que a gente tem a nossa E qual sede. que se qual que era o tema do mestrado? Relações em Administração com admin ênfase em marketing. em marketing. Que É. fantástico. Hoje, com essa experiência toda, se você tivesse que indicar um passo a passo para um jovem brasileiro trabalhar num parque em Orlando. Trabalhar num parque em Orlando, Isso. começar pelos se tá morando no Brasil, Uhum. para ir legalmente tem que fazer um intercâmbio. A Disney tem programas de intercâmbio incríveis, que eu gostaria de voltar só para fazer o treinamento da Disney, que é maravilhoso. Então ele procura online, tem só para o Brasil, tem para América Latina, eles são bem focados, aí você vai, passa 3 meses com toda a estrutura de moradia, de infraestrutura local, vale a pena, eu acho que é uma escola você trabalhar, você entender ali os americanos, como eles respeitam as outras pessoas. A gente escuta muito que americano é frio, né, eu falo que eles são muito respeitosos, eu vejo uma diferença, sabe, na primeira oportunidade que você precisar de ajuda, eles vão te ajudar, mas eles respeitam o seu espaço. Sim. Eu não sei se eu fiquei muito americana ou se é o que é de verdade. Não, eu acho que não, eu acho que o brasileiro ele é expansivo, ele é diferente, ele é um pouco mais, né, mas o americano é bem isso mesmo, é um povo respeitador, que cumpre regras, que é bem disciplinado, que tem uma hierarquia. Aliás, essas características que levam a pessoa a conseguir sucesso. E quando você terminou sua volta ao mundo, qual Bom qual ser brasileiro e co morar lá, como foi poder ir e vir, né. como foi essa experiência de, Aí foi o assim, choque, aí pô, foi o meu, choque. mais de 30 países, conheceu várias culturas, vários idiomas. Eu peguei um empréstimo, na verdade, do governo de $100.000 quando eu saí do parque, porque eu era, né, funcionária, Uhum. mas não era, "Meu Deus, tô rica". Então eu peguei um empréstimo que era de $100.000 para passar 1 ano para estudar. Só que aí eu economizava muito na faculdade, em tudo que eu podia, e eu pegava esse dinheiro e viajava entre um país e outro. Quando tinha, né, um fim de semana que não tinha muita prova, eu ia para algum país. Aí durante 1 ano eu fui para 31 países, além os 5 que eu morei, né. Então entre um e outro a gente tinha 1 semana ou 2 para mudar de país, eu ficava viajando, viajando, viajando. E aí quando eu voltei, depois de 31 países, eu falei: "E agora, né, como é que faz?". Eu era nova, então meu pai principalmente falava, né: "Vai cursar ter uma carreira de banco corporativo, tem toda essa bagagem". Espera aí, deixa ele ficar pensando, ela ficar pensando. E eu quero te aproveitar para te convidar. Se você tem uma história absolutamente fantástica como a da Trisca, olha aqui, ó. Me segue agora no Instagram, @elviscesar com Z oficial e manda a sua história para mim. Ou a história de uma pessoa absolutamente fantástica que eu vou entrevistá-la. E daí, seu pai falou que você Não, ele precisaria falou ter que uma, precisaria. uma carreira linda, até porque depois de um mestrado desse, de gestão com base em marketing, olha, você estava preparada, passou por mais de 40 países. Qual foi a virada da chave? Aí é os amigos, né, as amigas: "Não, você conhece, você fala muito bem, você conhece todo mundo, o mercado imobiliário tá bombando, você tem que vir trabalhar com a gente, vai tirar sua licença de corretora, vende imóveis". Eu falei: "Corretora, né?". A gente pensa, eu nunca fui imersa nesse mercado, e você vem do Brasil com uma imagem,
não tão legal de ser corretor, porque aqui a profissão não é tão valorizada como deveria ser. Eu acho que a profissão de corretor é uma das profissões mais importantes de qualquer economia da sociedade, então Sem dúvida alguma. então precisa muito ser valorizada aqui no Brasil e eu vou fazer parte dessa mudança, desse movimento de mudança aqui no Brasil, com certeza. Me aguarde, hein, me aguarde. E aí eu tirei minha licença, peguei o que eu tinha de poupança dos 10 anos de parque, tirei minha licença, comprei um carro, voltei. Aí em 1 ano de ser corretora, eu paguei todo o meu empréstimo de $100.000, de tanto que eu vendi, no meu Ó, primeiro ano. olha aí. Quer dizer então que essa habilidade bonita de se comunicar tão bem, esse sorriso agradável, ou melhor, essa personalidade agradável que você tem, que logo a gente percebe e cria essa conexão muito boa, propiciou que as colegas tivessem o início como que foi, porque o corretor é um grande vendedor qualificado. É um vendedor que tem muitos conhecimentos na área imobiliária, que tem conhecimentos de etiqueta, de ética, de padrões construtivos, de geografia, de regiões da cidade, de economia, ou seja, é um profissional quase completo. Exato. Então, eu estudei muito, eu sou muito curiosa, né, que eu te falei, então, para ser corretora a gente faz um curso, a gente passa numa prova, a gente passa na prova do estado, a gente paga a licença, a gente faz parte de uma imobiliária por no mínimo 2 anos, não, você é autônomo, mas não é, você fica debaixo de um guarda-chuva, então você estuda muito, eu acho que é uma responsabilidade muito grande você lidar com o dinheiro de outra pessoa, com o sonho de outra pessoa, com a poupança talvez de uma vida de outra pessoa. Então imagina, você é responsável por direcionar e falar: "Não, compra aqui e não aqui. Agora investe aqui e não aqui". Imagina essa responsabilidade, para você, determinar isso você precisa ser muito bom. Então, eu a gente fez por onde, né, trabalhei muito. Daí você falou que no primeiro ano você já conseguiu pagar todo o seu Você empréstimo. Como acredita? foi o primeiro negócio? Fala para mim. Seu primeiro Ai, $1.000.000. você acredita? No meu primeiro ano eu paguei esse empréstimo, no segundo eu comprei uma casa, no terceiro eu comprei um primeiro carro de luxo e por aí foi. O meu eu não sabia nada, né, você tira a licença, faz uma prova que depois você passa na prova do governo, você fala: "Meu Deus, e agora?". Tudo que no dia a dia não tá naquela prova, aquela prova é uma prova extremamente técnica, que a gente quase não usa para o nosso dia a dia. Então o que eu fazia é que assim, quem for me imitar, eu falo que eu só posso contar o meu, não é a história que vai dar sucesso, é a história que deu sucesso pra mim. Mas o Exatamente. que eu fiz foi que eu fiquei muito no escritório, eu fiquei muito no escritório, eu ouvi muito todos os corretores que estavam lá, os corretores experientes, então eu fiz parte de reuniões. Se eu estivesse no escritório, por favor, Elvis, eu posso fazer parte da sua reunião? E sentava lá e escutava. "Ah, vai ter hoje, amanhã eu vou mostrar a casa. Posso ir com você? Posso. Amanhã eu vou para o cartório fazer um fechamento. Posso ir lá para assistir?". Então eu fiz parte de tudo, todo dia, todo dia, todo dia. Ou seja, desde jovem você tem uma característica de sede por aprendizagem. Pode ser. Você falou para mim que tinha a maior honra, que você tinha 2 anos para aprender todas as habilidades e posições do parque, e você fechou em 6 meses. Você se tornou corretora, você queria saber e aprender com todos, tantos tanto com os sucessos e aprendeu muitos insucessos, que você não precisou, experimentá-los e nem fazer com que os seus clientes os experimentassem. Então eu acho que tem uma característica e Napoleão Hill já falava isso, né, quem aprende enriquece. Exatamente. E aí, para o meu primeiro cliente, eu sou amiga deles até hoje, inclusive. Eles são de Joinville. E eu fui atendê-los, era um apartamentinho de $89.000, alguma coisa bem assim, 69. E eu falei, na hora que eu fui atender, eles nunca, por 1 ou 2 anos, eles nunca souberam que foram meus primeiros clientes, porque
Ele eu estava atendendo eles Tinha eu estava atendendo eles, só que eu tinha toda aquela experiência das pessoas que eu fiz parte, não eram minhas, eu não estava mentindo, eu estava falando: "Quando eu estive no último fechamento, aconteceu isso, isso e isso. A última vez que eu fui mostrar casa, aconteceu isso, isso e isso. Ah, aquele condomínio que eu visitei, isso e isso". Então eram experiências reais que eu estava contando, porque eu estavam lá, eu só não recebi por elas, que eu estava na Você experiência não de era corre titular daquela Exatamente, experiência. mas eu estava lá. Então, quando eu fiz a primeira venda, eu já estava, muito segura do que eu estava fazendo, né, do que eu estava mostrando, de qual era o processo em si, e eu acho que isso me ajudou muito. E depois da primeira, aí foi indo. E aí? Depois da primeira, tudo fica mais fácil, né, o início é uma atribuição. Aquele medo inicial, E né. aquele medo, aquele frio. Olha, dá friozinho na barriga a todo momento, olha. Já fiz mais de 200 entrevistas e ainda dá um friozinho na barriga que é natural, porque a sua história é muito especial, sabe? Cada ser humano tem uma história especial. E quando você deslanchou, qual foi sua estratégia de marketing, de conexão com o Brasil para turbinar, para virar a chave e falar assim: "Agora eu sou a corretora bam-bam-bam dos brasileiros aqui em Orlando"? Olha, eu sempre falo que eu nem sou tudo isso, viu. Sempre vai ter alguém melhor que eu, alguém que vende mais Isso. que eu, alguém, né, sempre de todos nós, alguém que entrevista melhor, mas você sabe que tudo que você faz é com muita qualidade. Eu busquei o que estava, como eu podia me mostrar no Brasil. Na época era o Facebook, então eu fui a primeira, se não a primeira corretora em Orlando que teve a página de corretagem no Facebook. Então eu tinha o meu perfil e aí eu fiz um perfil de corretora. Aí lá eu colocava os imóveis, eu avisei todo mundo que eu era corretora, eu me orgulhei dessa profissão de corretora. Uau! Então, eu vinha para o Brasil, eu gosto de falar muito isso, que eu vinha para o Brasil e nessas palestras, até desde a imigração me perguntavam: "Ah, o que você vai fazer?". "Ah, eu sou corretora nos Estados Unidos". "Ah, corretora? Ah, corretora", é sempre assim quando chega aqui, né. "Ah, tá, corretora". Aí passou 1 ano, 2, eu mudei, eu falava: "Não, eu trabalho com investimentos imobiliários, eu dolarizo o patrimônio", fui inventando os nomes, né, consultor imobiliário, a gente gosta de enfeitar, aí a pessoa: "Nossa, nossa", né. E aí eu fui mudando, mudando, daí passou um tempinho, eu falei: "Cara, se eu quero, se essa profissão é tão importante, se a gente faz tanta diferença na vida Mudou das minha pessoas, vida. se isso mudou minha vida, por que não honrar o que eu sou?". Então eu falo hoje, eu sou corretora de imóveis e eu falo para as pessoas não ficarem mudando a profissão, né, pra outras coisas. Você é corretor de imóveis, desde que você seja, ético, que você saiba o que você está falando, que você saiba da sua responsabilidade como profissional, né. Então hoje eu sou corretora de imóveis e eu quero que o Brasil, tenha esse orgulho também dos corretores como os americanos têm. Sim. O sistema financeiro da habitação nos Estados Unidos tem juros menores? É melhor? Como que é? Tem juros menor para quem é veterano de guerra, zero, zero de entrada, zero de juros. Tem juros menores e entrada de 0% para quem se qualifica como, comprador de primeira casa. Eles incentivam bastante, então é um sonho que eles alimentam e que a gente movimenta, baseado na casa própria. Porém, os americanos, não têm um salário como o brasileiro tem, né, é Um diferente, você ganha salário por hora, o não é fixo. lá é uma produção mais por resultado, por entrega. Isso. Eu quero te pedir uma dica para que você desse uma dica para um corretor, uma corretora, um vendedor, uma vendedora, de um modo de conseguir sucesso nas vendas, não na corretagem somente, mas de forma geral. De forma geral, eu falo sempre para o meu time, eu tinha um time de corretores, eu falo, e aqui no Brasil também, você precisa vender o que o seu cliente quer comprar, e não o que você precisa vender. E essa diferença
é a diferença de chave na sua carreira. Quando você não vende por dinheiro, você vende por resultado de realizar o sonho daquela família ou que aquele cliente precisa investir, qual é o retorno que ele precisa e não o que você precisa para a sua carreira, você vai ter muito mais sucesso. O sucesso, o dinheiro, todo o resto ele é secundário a você fazer o seu trabalho exatamente como ele deve ser feito. Então estude, não fale nada que você não saiba, entenda do seu mercado e venda o que o seu cliente quer comprar. Excelente dica. Eu vou fazer um jogo rápido contigo. Um livro que você gosta. Pai rico, pai pobre. Uau! Um esporte. Vôlei, Vôlei. Família. minha base, Deus. tudo. Priscila Prisca. Quem é o Brasil que faz para você? O brasileiro faz. Brasileiro é um povo de resultado. E eu quero te agradecer muito, agradeço a Deus por essa entrevista, quero te presentear com o meu livro. Meu livro fala um pouco de a construção de uma carreira, um pouco não, fala bastante de desenvolvimento pessoal e um método de gestão. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho aqui na sua cidade, que eu sei que é impecável, porque eu atendo muitas pessoas que moram aqui, que têm muito orgulho de onde eles moram, do lugar que eles escolheram viver, e eu tenho certeza que tem influência sua nisso, porque senão, né, as pessoas não estariam tão felizes escolhendo esse lugar para viver, com um Brasil tão grande, cheio de oportunidades. Então, com certeza você investe seu tempo e dedica parte da sua vida para essas pessoas. Então, parabéns. Muito obrigada por me receber. Eu que agradeço, na certa você deve ter conhecido um monte de amigos meus. Mas obrigado, Brasil, nos acompanhe nas redes sociais. É um grande prazer estar com você aqui e não se esqueça do nosso próximo programa. Um abração, Deus abençoe, valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. RZK Concessões. Somos concessões que conectam. Risatec, ferro e aço. Autopel Soluções. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Iogurtes Carolina. Nasceu em família para fazer parte da sua. RCA. Ferro e aço para construção civil. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente. Atenção, Zona Sul! A Câmara na Rua vem aí! Dessa vez, a estrutura completa da Câmara Municipal vai ser montada no Céu Parelheiros. Venha tirar suas dúvidas, falar diretamente com os vereadores e dar as suas sugestões para melhorar a cidade e o seu bairro. A Câmara na Rua acontece no dia 26 de abril, no Céu Parelheiros. Bora participar! Câmara Municipal de São Paulo, sempre em movimento por você!